Na aula de hoje nós teremos o assunto sobre orações subordinadas adverbiais. Nesse conteúdo você vai entender um pouco como são essas orações, né? O sentido delas. Então, a oração subordinada adverbial é aquela que, no período composto, ela equivale a um advérbio, certo? Então, sempre exerce essa função de sintática de adjunto adverbial. Se você não sabe o que é adjunto adverbial, eu sugiro que você dê uma pesquisada sobre isso, tá? Que é um conteúdo que você vê no ensino fundamental. Olha só, nessa frase você vai ver o seguinte: na época da seca, muitos animais morrem porque ficam famintos. Veja, essa frase, na época da seca, muitos animais morrem, é a oração principal, certo? E a oração que vem seguinte, porque ficam famintos, olha, esse porque ficam famintos é uma oração que vai demonstrar o sentido de causa. Por que os animais morrem? Por quê? Qual é a causa? Aí você vai ver a resposta, porque ficam famintos. Então, nessa oração você vai ver que ela tem um sentido causal, certo? Subordinada adverbial causal. Então, ela apresenta 3 características. Ó, porque ficam famintos. Ela é subordinada, é uma oração que é subordinada. Por que é subordinada? Porque funciona como um termo que se refere a outra oração. Então, essa oração, porque ficam famintos, ela está se referindo à oração anterior. Segunda característica, é adverbial porque exerce a função típica de um advérbio. O que é um advérbio? O advérbio é uma palavra que modifica um verbo, certo? E ela é causal, por quê? Porque ela expressa uma circunstância de causa. Então, são 3 características que você tem que observar. Outro tipo de oração é a oração comparativa, certo? O que é uma oração comparativa? É uma oração que você vai ver 2 elementos sendo comparados. Olha só, gritou como se fosse um louco. Está comparando alguém, né, a um louco. Então, esse como é uma expressão que você utiliza para comparar. Também você pode usar outros elementos, como assim como. Então, gritou assim como se fosse um louco. Assim também, bem como. Então, são expressões que você utiliza para fazer uma comparação de um elemento a outro. Então, uma oração subordinada causal, a gente falou anteriormente, né? Olha só essa oração que está aí abaixo. A sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica. Então, qual foi a causa da sessão ter sido suspensa? A falta de energia elétrica. Então, essa palavra aqui, porque, né? Você vai utilizar para também expressar uma causa. Como você pode também utilizar outras expressões aqui que estão no quadrinho verde, olha, como a sessão foi suspensa, não dá para usar o como faltou energia elétrica, mas, né, uma vez que faltou energia elétrica, já que faltou energia elétrica, visto que faltou energia elétrica, e assim vai. Então, são expressões que você pode, na hora que você for fazer uma justificativa, né, você pode usar essa expressão para demonstrar a causa. Consecutiva. Então, nessa oração subordinada adverbial consecutiva, você vai ver a questão da consequência. Veja, choveu tanto que o rio transbordou. Olha só, o rio transbordar é uma consequência de quê? Da chuva, porque choveu tanto, né? Veja, então você vai ver 2 questões aí. Uma causa, que é a chuva, e a consequência, que é o rio transbordar. Então, essa oração, ela demonstra essa expressão tanto que, é uma expressão que você pode utilizar também para falar da questão da consequência. Então, você pode botar assim também, ó. Choveu tanto, de tal maneira que o rio transbordou. De tal modo que o rio transbordou. Então, você vê uma causa e uma consequência aí. Mas o que eu estou querendo evidenciar nessa oração é a questão da consequência. Então, a expressão tanto que vai dar a noção do que é uma consequência. Oração subordinada adverbial temporal. Bom, como o nome já diz, né? A questão do tempo. Você vai ver nessas orações a questão da demarcação do tempo. Olha só, assim que chegou em casa, ligou a televisão. Qual foi o momento que a pessoa ligou a televisão? Foi assim que chegou em casa. Então, quando você utiliza essas expressões, assim que, quando chegou em casa,
né? Apenas quando chegou em casa, aqui não dá certo o apenas, mas, né, logo que chegou em casa, certo? Desde que chegou em casa. Então, veja que você está falando aqui da questão temporal. Oração subordinada adverbial final, você vai observar aí que essa palavra final tem a ver com finalidade, certo? É algo que a pessoa faz com um fim, com um propósito, né? Então, olha essa oração. Ele não precisa de microfone para que todos o ouçam. Ou seja, não tem necessidade, não tem necessidade da pessoa utilizar o microfone. Não tem essa finalidade dele usar microfone, né? Porque talvez a pessoa tenha uma boa voz, fale alto. Então, assim, nessa oração você vai ver a expressão para que como finalidade. Então, como também, ó, a fim de que, né? Ou o próprio para, a própria expressão para, né? Você também pode utilizar para finalidade. A oração subordinada é adverbial condicional. O que é condicional? É uma condição. É algo que a pessoa faz, mas ela tem algo que condiciona, ou seja, que depende, né? Ela depende de algo para poder realizar outra, depende de uma ação para realizar outra. Por exemplo, a menos que me peçam desculpas, não conversarei com vocês. Ou seja, qual é a condição para a pessoa conversar com a outra? Se a outra pessoa pedir desculpas, né? A menos que me peçam desculpas, não conversarei com vocês. Então, essa expressão a menos que denota condição. Como também se você dissesse assim, se me pedirem desculpas, se me pedirem desculpas, eu conversarei com vocês. Então, assim, alguém está impondo uma condição para tomar uma determinada atitude. Então, na condicional, sempre vai haver uma ação primeiro para poder acontecer outra. Oração subordinada adverbial concessiva concessão tem a ver com algo que é um contraste, que é algo que é surpreendente, é uma surpresa, porque, veja, ainda que comprovem, não acreditem em vocês. Pela lógica, né, era para a pessoa acreditar, porque não houve uma comprovação. Então, há uma contradição, há uma oposição de uma ideia aí, certo? Então, a concessão, ela tem a ver com a questão de algo que é contraditório para a gente. Assim, pela lógica, era para a pessoa acreditar, mas aí a pessoa não acreditou. Então, mostra uma certa oposição também de ideias, né? Então, veja, e você pode usar, ao invés do ainda que, também você, embora comprovem, ainda que, você já está usando, né? Mesmo que comprovem, certo? Não obstante, a gente não usa muito essa expressão não obstante, mas ela significa a mesma coisa que ainda que. Não obstante, comprovem, né? Por mais que comprovem. Então, veja aí, você pode também utilizar nas frases de concessão. E isso, a ideia de concessão, ela torna uma frase um texto muito rico. Oração subordinada adverbial proporcional. O que é uma proporção, gente? Proporção é algo que vai acontecendo aos poucos. Então, quanto maior for a altura, maior será o tombo. Então, veja, quanto maior a pessoa subir, né, ficar mais alto, maior vai ser o tombo. Então, assim, mostra que a pessoa vai fazendo aos poucos, né? A proporção, ela tem a ver com etapas, certo? Olha, à medida que, né, a proporção que, ao passo que, quanto mais a pessoa subir, ficar alto, mais, né, maior será o tombo. Ou seja, você vai vendo que há algumas etapas para demonstrar a questão da proporcionalidade, certo? Então, proporcionalidade tem a ver com quanto maior, veja, vai crescendo, é a ideia crescente. Oração subordinada adverbial conformativa, ela tem a ideia que algo está baseado em alguma questão está baseada na outra. Então, veja bem, consoante garante a Constituição, todos têm direitos iguais. Eu vou substituir essa palavrinha consoante por conforme. Conforme garante a Constituição, todos têm direitos iguais. Veja bem, está falando aqui sobre a questão dos direitos. Mas
quem é que pode, você pode se basear em quê para falar sobre os direitos? Ou seja, você vai se basear conforme, de acordo, né, segundo a Constituição. Então, a ideia de oração subordinada conformativa, uma questão está baseada em outra, né, está de acordo com a outra, está ligada à outra. Então, consoante garante a Constituição, ou seja, quem é que garante os direitos iguais? É a Constituição. Onde estão baseados os direitos iguais? Os direitos iguais estão baseados na Constituição. Então, a ideia de conformativa tem a ver com a questão de relação. Uma coisa está relacionada à outra, uma coisa está baseada, está fundamentada, está apoiada em outra. E nessa chargezinha, nessa tirinha aí, eu queria que você olhasse. E na tirinha abaixo, eu queria que você observasse essa primeira oração que diz aí, olha. Soldado, tome conta dos prisioneiros enquanto eu vou ali no caixa eletrônico. A palavrinha enquanto, veja, tem a ver com questão de temporalidade, não tem? Olha, tome conta dos prisioneiros enquanto eu vou ali no caixa eletrônico. Ou seja, a pessoa está pedindo para que, né, pedindo para o soldado tomar conta dos prisioneiros, em que momento? Enquanto eu vou ali no caixa eletrônico. Então, essa expressão enquanto tem a ver com temporal, é uma oração temporal. Dessa outra oração, dessa propaganda aí, olha que coisa interessante. Coco. Quando se está no topo, todos querem te derrubar. Ou seja, quando é que todos querem te derrubar? Quando se está no topo. Então, tem a ver também com temporalidade, né? Alguém poderia dizer que seria uma condição. Ou seja, você poderia até confundir, né? Mas olha, todos querem te derrubar quando você está no topo. E analisando essa outra oração, olha só. Ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. Veja, aqui você vai ver a noção de quê? De causa ou de consequência? Vai depender. Vai depender do que eu quero que você analisar. Porque se você disser assim, olha, ele abandonou a caravana, é uma consequência, né? Agora, por que foi que ele abandonou a caravana? Abandonar a caravana foi uma consequência de alguma coisa. Aconteceu algo, veja, a consequência geralmente é a segunda ação, uma sequência de fatos, né? Por que foi que ele abandonou a caravana? Não quiseram cumprir os seus direitos trabalhistas. Ou seja, a causa dele ter abandonado a caravana foi o quê? Não quiseram cumprir os seus direitos, porque não quiseram cumprir seus direitos trabalhistas. Veja, a expressão então, por que você está utilizando, se eu pedir para você analisar a segunda oração, a que vem depois de porquê, você vai dizer que é uma causa. E se eu pedir para você analisar a primeira oração, ele abandonou a caravana, ela é uma consequência.